Oi, gente, e aí, professora Milana Cabral, aqui de volta com vocês. E eu tinha prometido falar de hanseníase, né, na última gravação que eu fiz, no último vídeo. E justamente porque no mês de janeiro a gente tem a campanha, né, de prevenção aí contra a hanseníase, que é o Janeiro Roxo. Mas eu acabei querendo falar do coronavírus e aí deixei agora para iníciozinho de fevereiro, ainda o assunto ainda está, né, quente ainda do Janeiro Roxo, para falar de hanseníase, que é muito importante e uma doença que causa muito preconceito ali social, né? Para quem não sabe, a hanseníase é uma doença infecto-contagiosa, né? E ela é crônica, demora muito tempo, muitas vezes a pessoa ali sem saber que está com a doença, e quando vê ela já vai evoluindo para um estágio grave e acaba causando muito preconceito por parte da sociedade, porque o indivíduo ele fica cheio muitas vezes de lesões no corpo, né? E aí acaba que é uma doença que envolve muito a questão social, profissional, emocional. Então existe aí um dia nacional para tentar se combater essa doença e essa campanha, né, para tentar também prevenir e alertar a população de como identificar. Então, o que é mais ou menos a hanseníase? Como é que você pode descobrir, né, que você esteja ali infectado? E como tratar? Tem cura, não tem cura, enfim. Então, no caso da hanseníase, ela é uma doença, como eu falei, infecto-contagiosa, ou seja, a gente tem ali um micro-organismo que vai causar a doença e que o contágio se dá de pessoa para pessoa, tá? Quem causa a hanseníase é uma bactéria chamada Mycobacterium leprae, né, leprae, e eu vou colocar o nome aqui bonitinho para vocês entenderem, tá? E essa bactéria, né, ela acaba então sendo transmitida, engraçado, não é através do toque, não é através do objeto, mas através da via respiratória. Então, na tosse, espirro, onde você vai ali emitir gotículas, né, de secreção contendo os bacilos dessa bactéria, você acaba então transmitindo para outra pessoa. Claro que aí, idosos e crianças são mais susceptíveis, obviamente, e aquelas pessoas também que tenham aí o seu sistema imune comprometido. Então, ainda bem que a maior parte das pessoas tem contato com o bacilo, mas não desenvolve a doença, justamente pelo nosso sistema imune ali, por estar competente. Mas se aquelas pessoas que estão ali com o sistema imune mais debilitado, elas se tornam mais susceptíveis. Agora, tem um fator importante que é a questão genética. Geralmente, quando vocês veem o caso de hanseníase, acometem várias pessoas da mesma família, né? Ainda atrelado ao fato do contágio, né? O contato próximo, prolongado ali por muito tempo, faz com que, obviamente, mais facilmente você transmita essa bactéria de pessoa para pessoa. Mas tem sim um cunho genético aí na transmissão dessa doença. É uma doença que é considerada endemia aqui no Brasil. Ou seja, todo ano tem números, né, de casos novos acontecendo. E para vocês terem uma ideia, no ranking mundial, o Brasil é o segundo maior país com número de casos novos de infecção por essa bactéria. A gente só fica atrás da Índia. Por ser uma doença, né, infecto-contagiosa, então os países tropicais, populosos, em desenvolvimento, obviamente são os mais acometidos. Então a gente está num ranking aí bem alto, né, numa posição bem alta. É importante o quê? O que os pacientes podem apresentar? Existem mais ou menos dois tipos de pacientes, o que eles chamam de paucibacilar, que é aquele que tem o menor número de lesões, e os multibacilares, que são os que apresentam lesões em maior parte do corpo. No caso dos indivíduos com pouca ou nenhuma lesão, é interessante que muitas vezes o diagnóstico pode dar falso negativo, né? Você não encontra os bacilos, né, dessa bactéria nas secreções. Então, é importante nunca afastar o diagnóstico, né, no caso clínico, por conta de um resultado laboratorial que dê negativo, né? Porque a gente pode ter esses pacientes com o menor número de lesões e que naquele momento não apareçam ali esses bacilos naquele material, tá? E aí você pode apresentar, né? O paciente pode apresentar, na verdade, manchas esbranquiçadas, acastanhadas ou avermelhadas, podem aparecer nódulos, geralmente pode também apresentar prurido, alguns pacientes podem apresentar queda de cabelo, aparecimento de nódulos, né? Falta de suor, né? Ou sua pouco, até a ausência mesmo do suor. E tem alguns casos mais graves que você tem comprometimento, obviamente, dos nervos periféricos,
que é o que essa bactéria faz, na verdade, né? Ela causa um comprometimento dos nervos, então as pessoas podem começar a ter falta de sensibilidade no frio, no calor, no toque, tá? E aí são feitos alguns testes clínicos, na verdade, para avaliar e detectar esses sinais, esses sintomas que esses pacientes podem apresentar, mas existem casos bem mais graves, no caso dos pacientes multibacilares, que podem ter comprometimento não só de pele, mas também comprometimento de órgãos internos, né? De olho, fígado, ossos. Então, muitas vezes, pacientes que estão já com a evolução mais grave da doença, na fase mais avançada, tem muita dor articular, edema, com resposta inflamatória aguda, né? E pode ter aí comprometimento, né, vamos dizer assim, da contração muscular, né? Então começa a apresentar incapacidade ali articular, motora, que é uma das formas mais graves da doença e que deve ser evitada precocemente para não desenvolver nesse paciente lá na frente justamente uma incapacitação motora, né? Então é importante o diagnóstico precoce. É a única forma de fato de prevenção da hanseníase, é você descobrir isso precocemente. Então é uma doença grave. É importante lembrar que essa bactéria ela vai impedir que haja produção de mielina, né, que é aquele revestimento ali dos nossos neurônios, aquele líquido que reveste ali, né, dentro daquela bainha e que vai proteger os neurônios para que haja propagação ali do impulso nervoso, a condução. Então acaba que você começa a perder a produção, né, diminuir a produção ali da mielina e com isso você dificulta a propagação do impulso nervoso. Então por isso que dá esse comprometimento do sistema nervoso periférico, né? E aí essas pessoas que estão no estágio mais grave, elas podem sim ter o comprometimento, né, principalmente motor. É importante ficar atento, né, a esses primeiros sinais de aparecimento de manchas, né, na pele, de prurido, queda de cabelo, principalmente sobrancelha. Não sei se eu falei, mas as sobrancelhas, elas podem começar a cair os pelos. Isso é já aí um sinal que deve ser observado também. E em relação, então, ao diagnóstico, a gente pode dizer que ele é basicamente clínico. Mas você tem esses exames aí subsidiários, como a baciloscopia para detectar o bacilo ali naquela lesão, né, de pele, ou também fazer a biópsia para identificar o bacilo. Mas como eu disse, tem pacientes no início que são os paucibacilares, vou escrever o nome para vocês verem aqui embaixo também. Esses pacientes podem não apresentar uma baciloscopia positiva, e isso não quer dizer que ele não esteja infectado por essa micobactéria. Tá? Então o diagnóstico clínico é o mais importante, a informação epidemiológica também. Né? Tem casos na família, tem quanto tempo mais ou menos que tem sentido aí esses sintomas? Porque a doença é de evolução muito longa, né? A incubação aí da bactéria chega a ser de 2 a 7 anos. Então, como no início às vezes ela é mal diagnosticada, principalmente por conta das dores articulares numa fase mais crônica, as pessoas acabam confundindo com uma artrite, uma doença autoimune, né? Então, assim, nessa fase, inclusive, você tem resultados falsos positivos do VDRL, o fator reumatoide, o FAM, exames, então, que acabam aí dificultando o fechamento do diagnóstico correto, né, de hanseníase. E é importante, então, estar atento a esse, vamos dizer assim, diagnóstico clínico, que é muito mais relevante nesse caso do que o diagnóstico laboratorial, de fato, tá? Então, em relação ao tratamento, tem tratamento, Milena? Tem e tem cura. Claro que quanto mais precocemente você descobrir e diagnosticar a doença, mais rapidamente você vai tratar, vai deixar de ser um potente transmissor e vai evoluir para a cura também muito mais rapidamente, prevenindo aí a ocorrência de, depois, incapacidades, né, debilidades também motoras. Então, o tratamento, ele é a junção aí de 3 medicamentos, rifampicina, a dapsona, e esqueci o nome do outro medicamento, deixa eu ler para vocês, a clofazimina, tá? São medicamentos que são, vamos dizer assim, fortes no tratamento, mas geralmente devido à durabilidade que é longa, eles não causam, 2 deles não causam tantos efeitos colaterais nos pacientes, como a rifampicina, por exemplo, né, que você toma uma vez no mês. Mas tem pacientes que apresentam intolerância à dapsona.
E aí pode ter manifestações clínicas que são severas e que, quando detectadas, o paciente tem que ir para um posto de saúde, tem que procurar um médico para já identificar logo essas manifestações, esses efeitos colaterais, e provavelmente suspende, interrompe o tratamento com a dapsona e substitui por um outro antimicrobiano, tá? Mas tem cura? Tem. E o importante é diagnóstico precoce para prevenir a evolução da doença e para que esse paciente não se torne ali incapacitante, tá? Não tenha aí mais nenhum problema também, tanto físico quanto social e emocional, que também é muito importante avaliar, ok? Então, a campanha acabou no mês de janeiro. Vamos dizer que o janeiro roxo acabou, mas a campanha nunca vai acabar, né? Por ser uma doença endêmica aqui no nosso país, então os números são sempre elevados todos os anos. Então é importante que a gente saiba identificar, tá? E a gente combata também essa doença, ok? Então, quanto mais informação, melhor a gente consegue fazer o diagnóstico precoce, ok? Então, continuem comigo. Os próximos vídeos também vão ser bem interessantes. Eu sempre falando aqui de saúde para vocês e de doenças que são importantes, principalmente aqui no nosso país. Me sigam aí nas redes sociais, se inscrevam aqui no canal do YouTube, Profamilena Cabral, e também no meu Instagram, Profamila Cabral. Eu sempre posto coisas legais aí para vocês também, tá bom? Um grande beijo e até mais. Tchau.